Boa noite a todos. Tá? Então, nossa aula de hoje, a gente vai dar uma recapitulada e falar um pouco a respeito, né, dos princípios básicos dos computadores e também vamos falar um pouquinho da arquitetura Harvard, da parte de barramentos e vamos falar um pouquinho também sobre a parte de operações, tá? Então, as instruções e como elas são divididas, tá? Então, a ideia principal é essa. Então, os elementos funcionais básicos a gente já viu, né, o beabá. Então, toda a arquitetura é definida por um conjunto de instruções, né? Então, quais são as instruções que a máquina realiza, né? Que tipo é de instrução, se é de transferência de dados, né? Se é o push pop ou, né, load store, enfim. Se são as instruções aritméticas, né? São add, move, div, sub, enfim, todas aquelas operações básicas que a gente viu, né? De soma, subtração, multiplicação e divisão, além das lógicas, né, AND, OR e portas lógicas, como a gente está acostumado. Instruções de teste de desvio, né, se maior que zero, se menor que zero, faz um salto caso isso aconteça, tá? Então, a gente tem, basicamente, né, uma instrução definida como sendo um conjunto de bits, tá? Então, esses bits, eles são divididos, né, num código, num código de operação, geralmente fonte e destino, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né, um determinado, então, computador, ele depende, né, desse conjunto finito, né, ou seja, de instruções, que a gente costuma chamar de Instruction Set Architecture, né, ou seja, é o ISA da máquina, né, e alguns livros só chamam de IS, né, que é Instruction Set, ou seja, o conjunto de instruções, e esse conjunto de instruções, né, ele é uma sequência deles, né, é o que forma os nossos algoritmos ou nossos programas, né, então todos os nossos softwares eles vão ser convertidos em instruções para que a máquina possa executar elas. Tá? Então, basicamente é isso. Então, essas instruções, né, elas podem ser realizadas sobre operandos, né? Então, como a gente viu, né, todos os nossos operações, principalmente lógicas e aritméticas, elas costumam ser binárias, né? É uma operação realizada em cima de dois operandos e onde há um resultado. Então, a gente tem que pensar sempre, né, em qual posição de memória, né, tá esse dado, ou em qual posição de memória a gente vai usar para fazer o cálculo junto com um acumulador, né? A gente vai falar já já sobre os acumuladores. Então, a gente também vai falar né, a respeito da unidade de controle, né, e a gente já viu um pouco sobre o ciclo básico aquele, né, de busca, decodificação e execução de instruções. Então, essa unidade de controle, ela precisa encontrar qual é o operando, né, que é, digamos assim, solicitado, né, para realizar essa operação. Então, é precisar do endereço desse operando, né? Em alguns casos, o endereço pode ser um endereço de memória, como eu falei. Em alguns casos, esse endereço pode ser o endereço de um registrador, né, o nome dele especificamente. Tá? Então, esse endereço deve estar, né, explícito, né, na instrução. Ou seja, tanto na cadeia de bits como a gente roda as execuções, a gente fala das instruções à base de mnemônicos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Aqui também a gente precisa saber, no caso de desvio, né, em vez do endereço do operando, né, quando a gente estiver executando um desvio, né, a gente vai precisar saber qual é o endereço da próxima opção, né, qual a próxima instrução, perdão. Qual é a próxima instrução que vai ser executada? Se for maior que zero, eu entro num if, ou se não, eu entro no else, né, eu entro na segunda condição. Ou poderia ser aquele caso que a gente usa switch case, né? Se caso 1, 2 ou 3, né? Caso 1 ele vai para uma determinada posição de memória, caso 2 ele vai para outra posição de memória, caso 3 ele faz uma quarta opção de memória, terceira opção de memória, e caso o cara digite 0, por exemplo, ele sai do programa. Então, provavelmente, algoritmos vocês estão fazendo alguns aplicativos dessa forma. Então, o que acaba acontecendo, né? As formas de que esse endereço deve também estar explícitas, né? E devem ser usando algum daqueles modos de endereço que a gente já viu, né? Modo direto, indireto, ou com deslocamento, enfim, a gente falou a respeito deles. Então, a gente vai recapitular agora, né, um pouquinho.
Então, esse ciclo, né, de busca, decodificação e execução, né, é feita toda instrução, né? Cada instrução que a máquina, então a máquina vai lá, pega o endereço, né, do program counter e busca essa instrução da memória, né, através do registrador de endereço de memória, jogando esse dado para dentro do RDM, né, que é o registrador de dados de memória. Esse dado que está no RDM, ele vai ser copiado por Instruction Register, ou seja, por RI, ou registrador de instrução, ou também algumas literaturas chamam de IR. Dentro desse registrador de instrução, aí vai ser decodificado e a partir daí vai ser executado algo na ULA, né? Então a gente está falando primeiro do ciclo de busca. Já já vai vir uma figura, vai ficar um pouco melhor, né, de tentar entender isso, né? Então, quando um programa é iniciado, né, esse ciclo ele é realizado iterativamente, né, um após o outro. Então, a gente tem máquinas hoje, né, capazes de executar milhões de instruções por segundo, né? Então, os nossos computadores hoje são máquinas muito avançadas, né, e eles conseguem realizar esse tipo de, digamos assim, de instrução muito rápido, né, sem que a gente nem perceba que está sendo executado. Bom, então, na fase de busca, né, a gente tem a fase de leitura, né? Então, a gente lê a instrução da memória, né, a máquina, né, vai ler a instrução da memória, vai copiar, né, como eu falei, aquele conteúdo apontado pelo PC, né, que é o apontador de programa, ou program counter, né, vamos chamar, e esse registrador, né, de PC, ele vai apontar para um endereço de memória. E esse endereço de memória ele é apontado pelo que a gente chama de RAIN, né, que é o registrador de endereço de memória. Depois a gente vai ler essa instrução de memória apontada pelo RAIN e vai copiar para dentro do RDM, que é o registrador de dados de memória, né? Então, dentro desse RAIN vai ficar armazenados os dados e esses dados vão ser copiados por RI, né, para o registrador de instrução. A partir do RI que a gente começa a executar, né, a segunda fase, né? Sai da fase de busca e vai para a fase de execução, né? Só que antes, né, de ir para a próxima, a gente ainda vai, no final da instrução, atualizar o apontador. Então, essa atualização, né, do program counter, ela não é feita ainda no estágio de busca, tá? Mas é o que ela é feita da sequência da próxima instrução. Então, ele é feito isso na fase de execução, se não me engano, né? Quando tem lá no final, né? Depende da instrução também, depende do tipo de instrução. Mas, enfim. Então, essa fase, né, ela é realizada a decodificação da instrução, né? Então, na fase de decodificação, ele pega o RI e vai descobrir o que é aquela operação que tem que ser executada. Então, é determinada qual é a execução, né, que deve ser realizada, qual é a instrução, se é um ADD, se é um multi, se é um div, se é um sub, se é um igual, maior igual, menor igual, se é uma comparação com zero, enfim, né, todas aquelas operações que a gente vem falando, né, se é uma operação de AND, de OR, ou SHOR, ou enfim, né, as lógicas também entram aqui. Então, a decodificação geralmente é realizada por uma lógica combinacional, ou seja, vocês devem estar vendo em TD, né, os multiplexadores e os demultiplexadores. Então, esses MUX e DMUX são, né, principalmente no caso os demultiplexadores, para decodificar que tipo de instrução que tem que ser realizada pela unidade de lógica aritmética. Quem faz essa decodificação, tá, pessoal? Geralmente, além dos MUX, né, é a unidade de contorno, tá? Então, a decodificação, principalmente, e o encaminhamento, né, da execução é realizada pela unidade de contorno, né? E para realizar essa execução, são necessários não só os demultiplexadores, mas também que a unidade de controle envie os sinais de contorno. Por exemplo, que ela envie o sinal de controle dizendo, é uma soma, é uma subtração, é um AND, ou é um OR, né? As operações têm que ser conhecidas pela ULA. Né? Ou um tipo de instrução que não usa ULA, né? Que é uma instrução de load store, né? Então, tudo depende, né? Então, o que tem que ser realizado na etapa de execução, né? Após ter feito essa decodificação, né, propriamente dita, então, começa a execução. Então, o que é feito, né? É feito o cálculo do endereço básico, né, de operando, ou seja, ele busca na memória, né, o operando, caso seja, né, ou pode ser através de registrador, a gente vai falar um pouquinho disso, né, faz a seleção da operação na ULA, né,
caso seja uma operação lógica aritmética, né, pessoal? Caso seja instrução de load store, a ULA não participa. Então, ele carrega, né, os registradores, né, e faz a conta, né, e escreve, né, os operandos de memória, né, e então ele atualiza o PC, né, caso seja feito desvios, né, uma operação de desvio. Então, maior que igual a zero, enfim, menor que zero, igual a zero, então ele vai fazer esse tipo de comparação e vai definir. Tá, e a ULA também tem sinais de saída, tá, pessoal? Então a gente vai falar das flags da ULA depois em sequência. Então, como é que é visto, né? Aí, eu gosto de mostrar essa figura, né? Mas eu vou tentar dar um print aqui, jogar ela no print, né? Para a gente tentar explicar essa figura, né? Então, como é que funciona? Eu vou tentar diminuir um pouco. Acho que diminuiu demais. Não sei se consigo manualmente botar uma resolução um pouquinho. Acho que aqui talvez está um pouquinho melhor, né? Tentar fazer isso. Seja, não chegou a pegar tudo, mas quase tudo. Tá? Vamos tentar vir por aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar minha caneta aqui e fazer aquilo que a gente está acostumado já, né? Aqui, botar traço um pouquinho mais grosso. Tá. Assim, tá, não. Então, o que acaba acontecendo, né? A primeira coisa a gente tem que olhar, né, o nosso registrador PC. Esse registrador, ele aponta para um endereço de memória aqui, né? Então, isso aqui é memória. Reparem que isso aqui é memória de instruções, tá? Dependendo da arquitetura, pode ser separado, né? O que é memória de instrução e memória de dados. Então, o que acaba acontecendo aqui, né, pessoal? Aqui nesse caso aqui, está separado, né? Então, aqui tem a memória de dados. Mas ela pode ser a mesma, tá? Então, o PC está apontando para o endereço aqui de memória, vamos supor aqui um endereço qualquer, um quadradinho aqui, né? E aqui dentro, né, vai estar salvo um conjunto de bits, né, que define a operação. Então, uma operação, pessoal, ela é um conjunto de bits, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Ela costuma ter um código em bits aqui, né, um conjunto de bits para uma coisa que a gente chama de opcode. Perdão, de memória. De bits que é o opcode, tá? Tem um conjunto de bits aqui que pode ser definido, né, por os operandos ou por os endereços, tá? Então, o que significa? Pode ter mais de um operando aqui, né, e aqui pode ser o número de um registrador, e aqui pode ser um endereço de memória, né, enfim, ou pode ser dois. Então, a gente vai ver, né, que algumas instruções, né, de forma genérica aqui, tá, pessoal? Elas podem ser divididas, nesse formato aí, né? E elas podem ter, além do opcode aqui, que eu vou chamar de OPC, elas podem ter até 4 endereços, né? Por exemplo, o endereço de destino é o endereço de fonte 1, né? Source 1, source 2, né? E aqui onde é que tu vai salvar, né? Então, eu vou chamar de save, né? Endereço onde vai salvar. Ou às vezes é usado o destino, né? Então, o mais comum é a gente ter, né, nas máquinas mais completas, ter três, pelo menos um código para código da operação, um destino e duas fontes, né? Fonte 1, fonte 2. O que significa isso? Eu vou fazer uma operação de soma, né? Esses bits aqui vão dizer, por exemplo, que é soma. Eu vou salvar isso no acumulador e eu vou somar o registrador A com o registrador B, tá? A mais B, tipo assim, né? Então, a soma não quer dizer que vai ter uma operação aqui, mas aqui vai ser o RA e o RB. Né? Então, aqui no banco de registradores, né, pode ter o registrador A, né, vou chamar de RA, e o RB. Né? Então, ele vai ler, né, por exemplo, digamos que, né, nossa operação seja dividida dessa forma aqui, como eu coloquei, é uma operação de mais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o endereço dessa instrução, vai calcular, né, vai jogar para dentro do registrador de instruções, e um conjunto aqui, ele está dizendo que como se fosse, né, um registrador de 32 bits, né, a largura aqui, né, está representando 32 bits. Então, aqui, ó, do endereço do registrador do bit 20
primeiro até o 25º, ou seja, 4 bits aqui, vão definir qual é o registrador 1 a ser lido. Do registrador 20 ao 16, ou seja, aqui também, né, 6 bits, vai dizer qual é o registrador a ser lido 2. Ou seja, esse caso aqui, o S1, que eu chamei de S1 e S2, né, que no meu caso aqui, onde eu criei essa operação, é o RA e o RB. Então, o RA e o RB vão ser jogados aqui, né, para a saída, né, e outra parte, né, da instrução aqui, os outros 15 bits aqui, vão definir qual é a extensão de sinal, né, vai criar uma extensão de sinal caso necessário, vai ver qual é o tipo de operação, né, ou seja, vai dizer para a ULA aqui, ó, qual é a operação da ULA, então vai pegar os bits, né, de 11 a 15 aqui, usar um multiplexador junto com os outros, né, números aqui, e vai identificar, né, se é uma operação de ULA ou se não é uma operação de ULA, né? Então, o que vai acontecer? Dado, né, os dados aqui, né, pode ser que seja uma extensão de sinal aqui, ou seja, os 15 bits aqui sejam um valor direto, né? Então, a gente tem que fazer uma extensão de sinal, porque a gente também tem operações, né, que são feitas de forma direta, podia ser uma operação de AD, por exemplo, para dentro do AC, do acumulador, né, o valor de RA mais 5, né, um valor constante, né? E quando esse valor é constante aqui, né, ele vem dentro da instrução e ele precisa ganhar essa extensão de sinal, porque os nossos registradores são todos de 32 bits, nesse caso aqui, então a gente tem que somar, né, 32 bits de RA com 5 convertido, né, para 32 bits. Então, por isso que tem essa extensão de sinal aqui. Mas, enfim, então aí o que acaba acontecendo, né? Esses dados, né, no caso aqui o RA e RB, vão entrar como operandos, né, da nossa ULA aqui, né? Ele vai entrar dessa forma aqui, ó, através do zero, né? É uma operação, digamos, de lógica aritmética, então ele vai copiar esse valor que está aqui fazendo esse caminho aqui, né? E esse caminho aqui já é feito, né? E aí a gente sai do modo de decodificação, que é todo feito aqui utilizando essas lógicas combinacionais, usando né, os multiplexadores, e a gente vai, né, copiar esses registradores para a entrada da URL. A partir daí, né, pessoal, aqui, né, nesse quadro aqui que está meio verde, meio azul, claro, né, é o estado de execução, né? Então, esse primeiro estado azul aqui, ele é o estado, né, de decodificação, de busca, aliás, perdão. Esse aqui é o estado de busca. Esse aqui é o estado de decodificação. Então, reparem, né, que já tem uma divisão, essa barra que está aqui já diz, ó, busca de instrução, decodificação de instrução, depois começa a execução, né, da instrução, e por fim, o armazenamento na memória, tá? E depois recomeça o ciclo todo lá, né, de novo. Tá? Então, o que acontece? Se é uma operação de soma aqui, né, a ULA vai receber, através de 3 bits aqui, e é um sinal de soma, né? Eu vou somar o RA, que entrou aqui, junto com o RB, né, e vou sair o resultado por aqui, tá? Aí, digamos, né, existem algumas flags, né, então, nesse caso aqui, a ULA só tem um flag de 0, né, ou seja, se eu fizer uma soma de RA com RB e o resultado dá 0, né, essa flag aqui, ela vai ser 1, né, vai ser verdadeira, tá, caso contrário, vai ser 0. Tá, isso às vezes é utilizado, né, em casos de comparação, né, então a gente faz esses esquemas de comparação quando a gente quer fazer um salto, né. Se eu subtrair um valor de outro lá, se é maior que zero, se é menor que se deu, né, é igual a zero, ou se A é igual a B, né, ou seja, eu diminuo A de B e dá zero, eu sei que A igual a RA igual a RB, e aí eu faço um salto, né, eu faço um if, eu faço um else, enfim. Então, aqui, né, a gente vai saber o resultado da ULA, se for uma operação lógica aritmética, e esse resultado ele tem que ser salvo, tá? Na maioria dos casos, né, os dados são salvos dentro da memória de dados, tá? Mas, né, como a gente falou, essa é uma opção. A outra opção é fazer o caminho por fora da memória aqui, né? E, em vez de ser para memória, um dado para dentro do registrador. Ou seja, ele ia fazer esse caminho aqui, deixa eu só abaixar um pouquinho a figura. Cadê o mouse? Tá aqui. Né? Então, caso não seja
é um dado que tem que ser armazenado aqui na memória, como a gente falou, né, que é a primeira opção, tá? A segunda opção é passar por fora, aqui por esse caminho de fora, né, segunda opção, e voltar para onde? Por banco de registradores, né? Ou seja, salvar aqui, né, num registrador, né, por exemplo, no meu AC, né, que seria o acumulador, se tiver um registrador chamado acumulador, tá? Então, o caminho padrão, pessoal, né, é a busca feita pelo PC, a decodificação sendo feita aqui no banco de registrador junto com a unidade de controle, né? Depois disso definido, vem para a etapa de execução, que é a ULA, principalmente, né? Ou seja, a ULA vai pegar dois registradores ou dois valores, né, para fazer a computação. A ULA faz a computação e seta os seus flags, caso tenha que setar algum flag, né? E vai salvar esses dados, primeiramente, na memória de dados, e, segundo caso, salvar no próprio banco de registradores aqui, tá? Então, reparem, né, então, que a gente pode pensar assim, né, que o nosso desenho, vou agora apagar, tá? Então, o nosso desenho fundamental, né, é assim, a gente tem a estrutura do nosso, a gente pode pensar dessa forma, assim, né? Tem uma memória, né? E aqui a gente tem, né, três registradores principais, né? Um deles é o PC, o outro é o REM, né? E o outro, eu vou botar aqui, FDE, tá? Então, o endereço de memória é o REM, dados de memória e o PC. O PC aponta para uma instrução que está aqui dentro. Então, essa instrução, né, ela vai ser copiada para cá. A partir de que ela é copiada para o RDM, né, ele vai copiar esse dado para dentro do IF. Então, aqui dentro, né, desse R, né, seja quantos bits ele tiver, ele vai ser dividido naquele formato. Opcode, né, e, sei lá, source, perdão, destino, fonte 1 e fonte 2, né? Desculpa que às vezes eu me confundo e falo em inglês, porque esse tipo de... Na minha época não tinha muita literatura em português, né? Então vou tentar ser mais claro possível. Então a gente tem um destino, né? Uma fonte 1 e fonte 2. Ou seja, a gente quer salvar no registrador A o valor do registrador A mais o registrador B, sei lá, algo do gênero, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma instrução do tipo A recebe A mais B, né? Digamos que seja assim. E aqui na opcode vai ter que vir um código que diga que isso aqui é uma soma, né? Então, o que que acaba acontecendo, né? Toda essa lógica aqui, ela é feita, né, através de multiplexadores, né, para identificar se é soma, se não é, né? Quantas opções eu tenho aqui? Ah, eu tenho 3 bits, digamos que eu tenho 7 operações possíveis, ah, eu tenho 4 bits, eu tenho 16 operações possíveis. E aqui ele vai me dizer, né, se é 1, 2, 3 ou 4, né? E pode ser um multiplexador com mais de uma entrada, né? Então, esse multiplexador vai definir qual é o tipo de saída, né? E aí, esses caras, eles, né, vão gerar o que a gente chama de sinais, né, de contorno, tá? E esses sinais de contorno, eles são gerados, né, por uma coisa, né, vou circular tudo aqui, que é a nossa unidade de contorno. Então, nossa unidade de controle, ela tem várias saídas aqui, né? Sinais de controle 1, sinal de controle, né, 2, e assim por diante. E esses sinais de controle que vão definir, né, na nossa próxima etapa aqui, depois da decodificação, né, qual é a operação, né, o sinal de controle da operação que vai ser executada, né, ou seja, vai estar ligado aqui. Vai também, né, dentro desses fonte 1 e fonte 2, dizer, né, lá no banco de registradores, ou seja, a gente tem um banco de registradores aqui, né, qual é o registrador 1, qual é o registrador 2, né, que vai ser executado. Vai ter que sair para cá, né, no registrador 1, vai ter que sair de dentro do banco registrador, no registrador 2. Aqui, então, a gente vai executar, né, que é a ULO, quais as operações definidas pelo sinal de contorno chamado, né, sinal de contorno da operação. Então, aqui vai dizer se é mais, se é menos, se é vezes, se é dividido, enfim, qual é o tipo de operação. Sai esse dado da ULA aqui, né, nosso resultado, vou chamar de resumo aqui. E esse resultado, ele tem que ser salvo, ou, primeiramente, na memória, aqui, né, de dados, ou seja, como é que ele vai ser salvo? Ele vai ser copiado para o REM,
vai ser copiado o endereço para dentro do REM para dizer, ó, vai ter que salvar aqui na posição REM o dado que foi copiado pelo RDM. Então, salva aqui dentro, né, o resultado dessa forma. Segunda opção, né, é pegar esse resultado aqui e salvar no banco de registradores, no registrador A, aqui no caso, né, que é o nosso destino. Caso não seja isso, né, pessoal, a única outra opção, né, que a ULA pode fazer é, né, identifiquei aqui um flag, fiz uma conta, identifiquei um flag, e esse flag deu zero, né, sei lá, deu 1, deu zero, é maior que zero, menor que zero, é negativo, enfim. E esse flag, ele, né, esse sinal aqui, ele é copiado para dentro da ULA, perdão, para a unidade de controle, que é o C, né? Então, essa flag, né, no outro caso, vai dizer, né, para a unidade de controle se a nossa instrução, né, aqui, né, é um salto ou não, né? Por exemplo, digamos que a gente faz lá if, né, A mais B maior que zero, ou não vou botar maior, vou botar igual a zero, né? Igual, não sei, a gente faz assim. E aí a gente fala assim, else, né? A segunda parte de operação um conjunto de operações e no else um conjunto de operações 2, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho que ou executar esse, ou, caso contrário, executar esse aqui, né? Então, se o nosso A mais B deu zero, né? Essa flag aqui de zero, né, que nem a gente viu na figura, essa flag de zero aqui, ela vai estar ativa, né? Ou seja, ela vai estar com o valor 1. E essa flag vai ser copiada aqui por unidade de controle, né, com esse valor 1, e ele vai saber que é o sinal de controle do zero, né, digamos assim. E aí ele vai ver, bom, mas se deu zero, eu tenho que pular, né? Eu tenho que fazer esse trecho de código aqui. Caso não seja, eu tinha que pular para outro, né, pedaço de código. Então, o que acaba acontecendo? O outra única forma, né, de não ser uma operação normal, né, pessoal, é ser uma operação de salto. Então, se isso ocorrer, né, eu posso pegar uma parte lá do nosso endereço, né, que veio da memória aqui, e jogar, né, para dentro, em vez de fazer essa opção, né, eu tenho que jogar um endereço novo de memória lá, que ele identificou que deu zero, então ele tem que fazer o salto para esse endereço aqui. Minha próxima instrução vai ser essa, ou, no outro caso, essa, né? Então eu tenho que atualizar quem? Eu tenho que atualizar PC. Vai dizer, ó, PC, ou tu executa essa parte aqui da memória, né? Caso contrário, tu executa essa outra parte aqui, né? Então aqui é o if, vou botar aqui, e aqui é o else. Onde que é isso? Então, né, o PC ele tem que ser atualizado de acordo com a próxima instrução. Então, o padrão é o PC receber PC mais um, né, digamos assim, né, a próxima instrução é a próxima. Caso não seja dessa forma, caso ele esteja, devido ao flag aqui, executando um salto, né, vamos chamar salto ou jump, né, ou também a gente pode chamar de salto condicional, né, geralmente a gente chama de condição, funcional, um salto funcional. Então, caso seja isso, o nosso PC tem que receber PC mais um endereço, tá? Um endereço de memória, tá, pessoal? Então, aqui é mais, tá? Então, esse endereço aqui, ele tem que vir explícito dentro de alguma parte aqui, né? Da operação, né? Então, essa operação poderia comparar fonte 1 com fonte 2 e saltar para um destino D, né? E esse destino, em vez de ser o endereço de um registrador aqui, onde tu vai salvar o resultado né, no destino D, ele pode ser um endereço de memória aqui, né, apontado por um endereço que está na memória, salvo aqui, e esse endereço vai ser copiado para dentro do PC. Tá? Ou vai ser só um deslocamento dentro do PC, né? No caso, o PC recebe PC mais 100, né? Digamos que o mais 100 seja aqui para executar o if. Caso seja o else, o PC vai receber o PC mais 200, sei lá, né? Digamos que seja onde começa a instrução, né, aqui do else, as operações que ficaram dentro do else.
Tá? Então, desculpe pela riscalhada, assim, né? Porque fica meio confuso para vocês, né? Mas mesmo assim, a ideia é que vocês entendam como é que é feito, né, dentro do computador. Acho que, obviamente, aqui na figura está bem mais organizado, né? E está separado, né? O que é extorsão aqui de dados, né? E extorsão aliás, memória de dados, o que é memória de instrução. Então, reparem, né? E o PC, né, ele pode ser incrementado aqui, né, ó, reparem que o PC ele pode ser incrementado de duas formas. O padrão é ele ser incrementado de mais 4, né, ou seja, 4 deve ser o número de bytes, né, 32 bits, né, divididos por 8 dá 4, então provavelmente cada instrução ela tem 32 bits, é uma máquina de 32 bits, então ele tem que pular 4 bytes, né? Então o meu PC soma mais 4, e esse aqui é o caminho padrão dele, né, ele vem aqui, o multis é 0 e ele atualiza ele mesmo, ou seja, ele vai para a próxima. Quando, né, não é o padrão, somar mais 4, ou seja, ir para a próxima instrução, ele vai identificar aqui através dos sinais de controle da ULA, né, e vai fazer o mais algum deslocamento aqui em alguns bits, né, e vai somar, né, pela opção 1, né? Então, essa opção 1 aqui é a posição onde esse endereço veio dentro da instrução, ou seja, né, veio aqui da extensão de sinal, fez uma multiplicação aqui, né, de 2 bits, ou seja, multiplicou por 4. Por que que multiplicou por 4? Porque ele tem que pular 4 bytes, né? Então, é 4 vezes o número de bytes que ele tem que pular, né? Então, ele fez o deslocamento aqui e já entrou na opção 1 do MUX e copiou para dentro do PC. Né? Então, ou o PC recebe mais 4, ou ele recebe, né, um novo endereço que vem explícito, né, dentro desses 32 bits aqui da instrução dele, tá? Então, ele faz o segundo caminho aqui, que seria o caminho do 1 aqui, e atualizaria o PC. Então, a ideia principal é busca aqui, decodifica aqui, né, com a unidade de controle, executa aqui de acordo com o tipo de execução. Ele vai salvar os dados na memória de dados, ou vai salvar os dados pelo outro caminho no banco de registradores de novo, né? Ou no terceiro caso é uma instrução de salto e ele não vai executar na ULA, vai passar aqui, né, por aqui. Esse sinal de controle vai dizer que a ULA não precisa fazer nenhuma operação, ou seja, o dado vai vir para cá, vai ser multiplicado por 4, vai somar com o valor atual de PC, né, que já tinha, e vai pelo segundo caminho desse multiplexador atualizar o PC, tá? Então é o clássico, né? Ou eu posso executar uma operação lógica aritmética, uma operação de salto, e aqui não mostra, né? Nessa figura não mostra como é executada uma instrução de load store, né? Então as instruções de load store também elas nesse caso aí ela só lê a memória ou ela basicamente escreve na memória, né? Então, é a outra opção, né? Então, é um caminho que vem por fora aqui, né? Então, ele vai pegar um endereço de um registrador e vai gravar na memória, ou ele vai pegar um valor da memória, né, e vai gravar no banco de registradores. Então, esse caminho, né, que a gente fez aqui, daqui para cá, né, ele também é uma função de load, né? Eu quero ler um dado da memória e jogar para dentro do registrador RA. Né? Então, isso pode acontecer, né? E aí a outra opção é eu quero o contrário, eu quero armazenar, né, o valor do meu registrador B, né? Quero jogar para dentro da memória, né? Então, é a segunda opção, né? A memória escrita na memória ou a leitura na memória. Então, esses são os 4 tipos básicos, tá, de operação que a gente pode buscar decodificar, executar, né? E no caso, armazenar. Nem todas passam pelo armazenamento, tá? Algumas delas não salvam dados da memória, tipo essa operação que a gente viu de salto, né, ela não salva nada na memória, tá? Então, alguns casos não passa para esse último estágio aqui, tá? Vamos lá. Então, não custa nada falar, né? Mas o controle, né? Então, é responsável pela execução do ciclo, né? Ou seja, a gente tem uma máquina de estados, né? Digamos assim. Não sei se vocês já ouviram falar, né, de uma máquina de estados, como é que funciona, né? Então, eu posso pensar assim, ó, pessoal. Eu tenho, né, na minha máquina aqui o que a gente chama, né, de um estado Q0, não, estado, normalmente a nomenclatura é assim. Esse é o estado inicial. Depois eu vou para um estado de busca, né? Depois desse estado de busca, eu vou para um estado de decodificação.
Depois desse estado de decodificação, eu vou para um estágio de execução. Por fim, eu vou para um estágio de armazenamento. E por fim, né, depois do armazenamento, eu volto para a busca. Tá? Existem casos em que esse estágio aqui não é utilizado, né? Estágio de armazenamento, então a gente pode também, em alguns casos, pular depois direto da execução por estágios de busca. Mas então reparem que isso aqui uma máquina de estados, né, cíclica, né, e com um número de estados finitos, né, ou seja, a gente tem basicamente 5 estados, né, aqui é o estado que a gente costuma chamar inicial ou reset, né, da máquina, né? Então, o reset começa aqui no estado zero, a partir daí ele começa a buscar dados, né? Depois ele executa a decodificação desses dados, né? Ou seja, a decodificação das instruções. Esses dados que a gente chama, né? É busca de instrução, decodificação de instrução, execução da instrução, armazenamento do resultado da instrução. Tá? E aí, né, a gente volta para o estado de busca e a máquina fica o tempo todo aqui. E essa máquina, ela, né, atualmente, ela chega a fazer milhões, tá? Ou bilhões de operações por segundo, tá? Então, né, as nossas máquinas aí tem não sei quantos gigahertz aí, né? 4, às vezes chegando quase à beira dos 5 gigahertz aí. E tem um que a gente chama, né, de um dado, uma métrica que costuma ser chamada de MIPS, tá? Que é milhões de instruções por segundo, tá? Então, esse MIPS da máquina, né, em alguns processadores ela é medida em Bogle MIPS, tá? E algumas opções elas são chamadas de FLOPS, tá? Que é float, né, de float, como vocês declaram lá, né? Float, float, né? Operações per por segundo, tá? Então, os nossos processadores Intel, isso aí já é medido, sei lá, em megaflops, tá? Coisas do gênero, tá? Então, se vocês forem procurar aí, né, no site da fabricante, ela vai te dar geralmente o MIPS, tá? É para instruções de ponto fixo, e o FLOPS é de operações de ponto flutuante, ou seja, quantas operações com números inteiros por segundo ou quantas operações de ponto flutuante. É óbvio que a unidade lógica aritmética de ponto flutuante ela é mais complexa que a unidade lógica aritmética de ponto fixo, né? Ou seja, de números inteiros, tá? Então, por isso, né, que geralmente é separado, né, esses valores aí na especificação do fabricante. Tá? Então, a ideia principal é que, né, a unidade de controle faz tudo e o programador não se envolve, né? Ou seja, esse gerenciamento dessa máquina aqui, a gente pode pensar, né, que essa máquina de estados aqui, eu vou fazer uma caixa na volta aqui do outra cor, né? A gente pode pensar que essa caixa aqui, né, que faz essa máquina de estados, né, ela é a nossa unidade de controle, ela é a própria, né? Essa UC aqui, né, ela é a responsável por manter, né, nossa máquina de estado fazendo esse ciclo o tempo todo, tá? E a nossa máquina de estados, além de fazer esse ciclo aqui, ela também vai ser responsável por receber e enviar sinais de controle, tá? Recebe sinais de controle que a gente costuma chamar de flags e envia sinais de controle, né? Como a gente viu ali, para a unidade lógica aritmética, para aqueles multiplexadores e assim por diante, tá? A ideia principal é essa. Opa, alguém perguntou alguma coisa? Tá, acho que não, né? Desculpa, pessoal, é que eu escutei um barulho aqui no chat, eu achei que alguém tinha perguntado algo. Vamos lá, seguindo então, né? Então, né, o nosso processador ele executa o código linguagem de máquina, né? A linguagem da máquina é numérica, ou seja, é binária, né? Então ela é da forma binária, tem que ler um conjunto de bits e decodificar. Essa linguagem de máquina representa, né, o número de instruções, ou seja, o conjunto de instruções que essa máquina pode rodar. Bom, então, a programação, né, na linguagem de máquina é uma coisa complexa, né? Então, a fim da gente facilitar essa tarefa, né, de
programação, já são implementadas algumas ideias, né? Então, já existem mnemônicos, né? A gente chama de mnemônicos, né? O que são as abreviaturas, tá? Associadas a cada instrução, que nem eu falei lá, uma instrução de adição é o add, uma adição de subtração é o sub, né? Uma adição, uma operação de multiplicação é o mul, uma operação de divisão é o div, uma operação, né, um mnemônico, ou seja, o atalho, para um operador lógico E é o AND, ou OR, né, e assim por diante, no caso que seja o operador lógico aritmético ou, né, ou enfim, que seja o short ou exclusivo também. Então, o que que acaba acontecendo? A ideia principal é que se esses nomes são associados aos tipos de operação e também há nomes associados aos operandos, né? Então, ou seja, pode ser que tenha nomes relacionados a registradores, como eu falei, ou a posições de memória, né? Ou ao acumulador. Então, isso tudo vai depender da máquina, né? E esses costumam também ser associados a posições de memória, quando a gente chama, né, alguns rótulos do programa, a gente vai falar um pouquinho desse tipo de programação. Então, vou mostrar agora um programa básico para vocês, um A mais B, por exemplo, como é que a gente faz isso, né? Então, esse conjunto de programação não precisa mais ser feita, né, em linguagem de máquina. Ou seja, a gente não precisa passar para a máquina, digamos assim, números, né, em binário, né, para dizer o que ela tem que executar. E sim, né, existem o que a gente chama de montadores, né, ou compiladores aí que vão pegar esse conjunto de mnemônicos, né, que a gente faz em linguagem simbólica e vão converter, né, essa linguagem simbólica para dentro dos bits, né, e fazer o que a gente costuma chamar de programa executável. Então, o nosso montador ele é responsável por fazer isso, né, converter as nossas linguagens lógicas, né, para instruções, em binário, no caso. Isso também são coisas que são feitas pelo compilador, sei lá, como vocês usam o GCC, né? O GCC também, ele faz compilação e montagem, tá? Do executável. Então, basicamente é isso que ele faz. Ele converte, né, o C para assembler, depois do assembler ele monta o executável, tá? Então, a ideia principal é essa. Então, né, durante essa montagem, né, então o montador traduz uma instrução de linguagem simbólica para a linguagem de máquina, né, e os montadores modernos permitem a utilização de comandos específicos, né, ou seja, pseudo-instruções, quando o tipo de dados, né, não está disponível em determinadas linguagens de máquina. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né. Então, aqui está o caso do ENIAC, lá, que foram os primeiros processadores, né, que já usavam esse tipo de nomenclatura. Então, reparem que esse tipo de nomenclatura ele já é antigo, né? Então, os dados eram armazenados em programas e dados eram em memórias distintas, tá, pessoal? Então, alguns computadores dos primórdios, para vocês terem ideia, né? Nosso conjunto de instruções era feito com cartões perfurados, tá? Então, né, tinha uma máquina que perfurava cartão, então ela lia instruções dos cartões e depois armazenava os dados em fita magnética, né? Ou seja, como se fosse uma fita cassete na época, mas óbvio que eram uns rolos bem mais, digamos, robustos, né? Então, quando vocês veem aqueles filmes antigos, né, aqueles rolos que parecem um rolo de filme, né, de cinema antigo, né? Como se fosse aquilo. Mas, na verdade, era uma fita magnética que usava para armazenar os dados dos programas executados por cartões perfurados, tá? Então, ele lia o programa de um lugar e armazenava no outro, né? Então, isso é bem comum nos primórdios. Então, o armazenamento inicial, digamos assim, e a alteração dos programas era uma tarefa extremamente penosa, ou seja, o cara tinha que usar os cartões, certo? E se errasse uma coisa que tinha feito, seu algoritmo tinha que, né, mudar um conjunto de cartões, às vezes, né? Então, uma bucha, né? E tem que ter sempre o cartão, a sequência dos cartões ordenados, né? Então, tudo isso também era um problema, tá? Então, o John von Neumann, né, o húngaro, né, ele criou uma arquitetura para armazenar dados e programas na mesma unidade de memória, tá? Então,
conceito é um conceito chamado, né, de programa armazenado. Então, hoje em dia, a gente usa um conceito similar a isso, né, só que a gente tem intermediários, então a gente pode pensar, né, aqui que, né, a gente a gente viu em algumas aulas anteriores, eu acho, né, e a gente tem um caso onde, né, a gente tem o processador em si, né, a CPU, a gente, acesso direto à CPU, a gente tem, né, uma memória RAM, né, que é o que a gente também chama de memória principal, tá? E a gente, né, para acesso à RAM aqui, a gente tem, né, nossos discos, vou chamar de discos, tá? Então, esses discos podem ser, sei lá, SSD, HD, né, pode ser um pendrive, tá? Pode ser o que for, né? E isso aqui é o que a gente chama de memória secundária. Então, aqui a gente sabe também que tem dentro do processador, a gente tem uma memória cache, né? E aí é feito, né, todo esse caminho aqui, né? Então, reparem que os nossos programas, eles estão armazenados no disco, eles precisam ser copiados, pelo menos em parte aqui, né, para dentro da memória, ou seja, parte por parte, né? Primeiro essa parte que vai ser executada, depois segunda outra parte, né? Então, a gente vai carregando o programa aos poucos, geralmente, né? E aí, né, aqui dentro da memória que é feito aquele procedimento de busca, né, decodificação e execução, e a execução em si é feita dentro do processador, né? Quando tem que gravar algo na memória, o processador devolve para a memória e grava lá numa posição dentro, né, geralmente do teu processo lá, né, ou seja, do teu programa que está em execução, né? E o sistema operacional controla tudo isso, né, e pode ter vários programas aqui dentro da memória copiados, né, então pode ter o Word, o Excel, enfim, navegador, eu que nem aqui estou com o Paint, estou com, né, uma série de coisas abertas, então ele vai poder fazer isso. E hoje em dia também, né, o nosso processador aqui, ele tem um grande número de cores, né, ou seja, núcleos, e cada core é responsável, às vezes, por executar um programa diferente. E todo aquele ciclo que a gente viu lá, né, digamos que esse processador que tem 8 cores, ele vai fazer simultaneamente 8 ciclos daquele que a gente viu lá naquele slide. Então, a gente vai fazer 8 ciclos, né, dessa figura aqui. O Core 1 vai fazer uma busca, uma decodificação, execução e armazenamento. O Core 2 vai fazer uma busca, uma decodificação, uma execução. E tudo ocorre em paralelo, tá, pessoal? Às vezes o que acaba causando algum, digamos, conflito, né, é o compartilhamento de recursos. O que seria o compartilhamento de recursos, né? Se a gente for olhar lá dentro do nosso core aqui, né, do nosso CPU, a gente tem uma memória cache, mas às vezes essa memória cache é a mesma para os 8 cores, né, não é individual. Algumas arquiteturas novas já tentaram separar, né, individualizar. Eu tenho um core e tu tem uma cache para ele, né, tem outro core, tem outro cache para ele. Ou às vezes eles fazem assim, eu tenho um conjunto de cores, digamos, eu tenho 2 cores, tem uma mesma parte lá na memória cache. Então, eles tentam, em alguns casos, o recurso é compartilhado aqui, né? Então, enquanto esse cara está escrevendo, o outro não pode escrever ao mesmo tempo, e assim por diante. Isso pode gerar algum conflito aqui, né? E fazer com que tenha que ter algum contorno, né? E isso pode tornar, às vezes, alguma execução de muitos processos ao mesmo tempo um pouquinho mais lento devido a esse contorno. Principalmente que hoje em dia a gente pode ter, por exemplo, o Core 0 até o Core, sei lá, 32, e todo mundo acessando uma mesma memória cache, né? A gente fica com uma certa, digamos assim, gargalo, né, de acesso a essa memória aqui, porque todo mundo vai querer ler e escrever ao mesmo tempo e tem que controlar isso, né? É o princípio, digamos assim, que a gente chama de manutenção dos dados da forma correta, né? Ou seja, tem que ter robustez e tu tem que ter segurança, né, de que os dados não vão ser gravados enquanto o outro estiver lendo, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante, né? É um princípio que é um dos mais comuns aí da computação, né? Então, para manter a integridade dos dados físicos, tá? Então, o que que a gente estava seguindo falando? Então, aqui a gente estava falando um pouquinho, né, daquela coisa que o von Neumann criou, né, que é, ou seja, o programa armazenado. Então, a gente viu ali no Paint mais ou menos uma ideia de como os programas são armazenados e carregados para dentro da memória principal e depois para dentro da memória cache, executados, né, feito esse ciclo de busca e tal.
Então, essa ideia de programa armazenado, então, passou a ser usada, né, pelo novo processador, né, novo, ao invés do NA, que foi por EDVAC, né? Então, a gente pensa que são duas vantagens, né, ou seja, o processo de programação é facilitado, ou seja, hoje vocês programam no editor de texto, né, e salvam no arquivo, e esse arquivo é compilado, montado e executado, né? Então, tu pode, com facilidade, com agilidade, modificar teus algoritmos, né, mudar as tuas instruções, mudar o teu algoritmo de forma rápida e simples, tá? Então, houveram novas inovações naquela época também, né? Ou seja, o aumento da capacidade de memória, né? Então, a gente tinha 1.000 palavras, né? Na memória secundária, a gente tinha 20K palavras, né? Repare, né, que isso aqui é um computador dos anos 50, 60, né, pessoal? É um computador de primeira geração, lá, como a gente viu. Então, tinha muita restrição, né, pessoal? A gente não tem hoje, né? Hoje a gente tem, ao contrário, né? A gente tem um celular na mão que tem muito mais espaço que, né, existia nos primórdios. Então, né, a gente tem aí máquinas com 4 GB de memória RAM, com, enfim, né, 4 bilhões de palavras, né? E a gente tem, né, um disco secundário aí, sei lá, 64 GB aí, sei lá, tô chutando um exemplo qualquer. Então, com um número de palavras muito mais exorbitante que era capaz de ser realizado aí nessa época. Então, a gente tinha uma representação interna em binário, ou seja, né, isso aí todos os computadores da atualidade geralmente é o que usa, a representação binária, né, e a gente tinha circuitos aritméticos binários seriais. Aqui, né, isso aí a gente já tem, ainda tem esse tipo de circuito, mas é dentro do processador, ou seja, então a gente vê lá em TB, né, que esses circuitos aritméticos sequenciais ou seriais, né, eles são realizados através dos flip-flops lá e das portas lógicas, tá? Então, basicamente isso. E aqui a gente fala sobre aquilo que a gente estava comentando lá no Paint, né? Ou seja, né, uma operação, né? Ela, aqui no caso do EDVAC, ela era representada por quatro, né? Digamos, dados de entrada e dados de saída, né? E o dado da próxima instrução. Então, repare, né, que a gente tinha um operador, né? Onde tem a entrada do dado, ou seja, operando um, operando dois, né? Qual é a operação que é realizar, onde que tu ia armazenar o resultado, ou seja, na operação, no registrador TAES, aqui a TAES, né? E depois ainda tu tinha o endereço da próxima instrução a ser executada, ou seja, o mais 4 ou mais 400, por exemplo, ia ter que vir nesse lugar aqui, né? Caso tivesse algum salto, né? Então, bem interessante, né? Então, já pensava em agilizar. Eu diria para todos vocês que é melhor ter mais opções, tá? Do que ter menos. Então, a gente vai falar um pouquinho disso no final da aula, tá? A respeito das divisões aí, dos tipos de instrução. A gente vai ter uma aula só para isso, mas a ideia é dar uma ideia, uma palhinha para vocês. Então, também pode ter o caso de instruções condicionais, né? E quando existiam instruções condicionais, ou seja, ele ia comparar A com B, né? Ou A1 com A2, né? No caso ali, e ia executar a instrução da posição A3. Caso contrário, né? Ou seja, o caso senão, ele ia executar a instrução definida por A4. Então, reparem que aqui, né, é uma forma de agilizar aquele processo lá de comparação que a Lua faz, flags, etc., né? Então, é muito bom isso, né? Uma ideia muito inovadora para a época, tá? Então, a maioria dos processadores ainda usam coisas similares, tá, pessoal? Então, a ideia principal também é que havia um conjunto de instruções de entrada e de saída para transferência de dados, né? Ou seja, os load stores, lá que a gente falou, né? Carregar dados de dentro da memória e gravar dados para dentro da memória, ou seja, tanto para a memória principal e secundária, né? Então, em casos onde tinha transferência de dados entre a memória principal e a memória secundária, ou seja, tu ia sair da memória RAM ia gravar lá no HD ou ia gravar na fita na época, né? Dependendo do tipo de armazenamento secundário. Então, nesse caso, né, o campo do segundo endereço era dividido em dois componentes, né? Então, o primeiro componente indicava a direção da transferência de dados, era para, né, jogar para dentro da memória secundária, se era para trazer da memória secundária, né, ou se era para trazer da memória primária, né, enfim.
e o segundo componente indicava o endereço no meio de armazenamento secundário, tá? Então, tem que indicar só qual é se é para carregar ou para escrever, né, dentro da memória, pensando dessa forma. Qual é o caminho, né? De entrada de dados ou de saída de dados, tá? Então, a instrução para transferência seria no seguinte formato, né? Então, a opção, né, de transferência, o load ou store, né? Então, representa a posição inicial de memória ali, no A1. M indica a transferência para a memória secundária, 2 indica para a memória principal, né? E no caso ali, depois tu começa a representar o endereço de destino, né, no E, né? Então, o valor de M que definia se era a memória principal ou secundária, e N representava o endereço de destino. Então, a 3 representaria a última posição da memória principal, e a 4, né, o último endereço, aliás, representava o endereço da memória de instrução, tá? Da próxima instrução, como sempre, né? Da próxima que vai ser executada, vai sempre para o A4, né? Que é o formato que a gente tinha dito anteriormente. Então, aqui mostra um pouquinho, né, das linhas construídas que conduziam os dados, né, as linhas tracejadas aí, né, ou seja, tu poderia colocar dados na memória secundária, né, ou colocar na tela, ou colocar na leitora de cartão, né, ou podia, né, reparem que a segunda parte seria mandar para a impressora. Então, a memória principal aqui, né, tinha só o caminho de ida, né, do leitor de cartão aqui para dentro da memória principal, né, passando pelo Program Control Unit, ou seja, nem era o UCP, né, na época, né, a unidade de controle, né, só, então, botava como Program também, a gente hoje só chama de unidade de controle, né, ou Control Unit, né, seria. Então, o que que acaba acontecendo? Dentro da CPU aqui, né, então, ainda podia copiar o programa para a lógica aritmética, ou seja, né, executar as instruções. E tem o caminho de gravar na memória principal ou gravar na memória secundária, tá? Então, é óbvio que a memória secundária é dada, né? E essa última coluna aqui é dada como os nossos dispositivos de entrada e saída, né? Ou seja, isso aqui é um HD ou é uma fita, ou seja, aqui é o nosso monitor, né? E aqui é o nosso leitor de cartões, no caso antigo, e aqui uma impressora, né? Que era muito usado na época para escrever os dados, né? Os resultados, tá? Então, era só para ter uma ideia, então, essa é uma arquitetura de primeira geração, né, pessoal? Mas baseado no von Neumann, já, né? Então, essa instrução já composta por operando e 4 operadores, ou seja, a gente tinha do A0 até o A4 ali, não, aliás, do A1 até o A4, né? E cada um deles, né, podia executar até 4 operadores e que deveriam ser buscados em memória. Então, isso leva a muita interação com a memória, né? Então, devido a isso, né, em alguns casos, o pessoal preferiu reduzir, né, esse número de endereços, tá, pessoal? Então, diminuir, né, esse problema de interação de memória pode ser adotadas duas alternativas, né? Seja, uma alternativa armazenar o resultado da operação na posição de um dos operandos, né, de forma a não precisar do endereço A3. Uma outra ideia também é determinar previamente qual é o endereço, né, do resultado da operação. Ou seja, tu vai armazenar no acumulador, ou tu vai armazenar diretamente numa posição de memória, né? Então, especificar esse endereço, né, seja o acumulador ou seja a memória principal, o endereço de memória principal, e também determinar, né, previamente o endereço da próxima instrução, ou seja, aquilo que a gente viu lá naquele slide lá, para definir, né, aqui, se o PC vai ser o próximo, né, ou se o PC vai ser somado a um deslocamento aqui, né, fazer esse caminho, atualizar o PC. Então, repare, né, que aquilo ali, esse slide aqui, ele é uma coisa muito mais avançada do que, né, a gente está vendo nessa tecnologia do EDVAC aqui, tá? Então, a ideia principal e esses sistemas com 4 endereços, eles foram eliminados, né? Então, geralmente, ele passou a ser 2 endereços ou 3 endereços, tá? A gente vai falar um pouquinho disso.
Mas o EDVAC tinha só 1024 endereços, né? Então eram usados 10 bits, né, para endereçar esses. A gente viu lá, né, que a memória principal tinha 1K palavras, né? E a memória secundária tinha 20K palavras, né? Então, a instrução do EDVAC ocupava 40 bits, né? Porque tinha 4 vezes os 10 bits, ou seja, tinha vários operandos. Então, reparem que, né, a instrução ocupava um espaço grande, né? Depois, as nossas PCs aí que tinham 16 bits no início, eles tinham operações de 16 bits e depois passaram a ter, né, 32 bits, e as operações cabiam também dentro de 32 bits, né? Só que depois também veio, né, a época do CISC, né, que CISC e FISC, né, tinha essa, vocês vão ouvir falar muito nisso em AOC, né, na disciplina sequência dessa, né, onde as instruções tinham que ter tamanho fixo, né, no caso do RISC, aqui esse EDVAC também tinha um tamanho fixo, aqui 40 bits, e depois veio, né, as tecnologias CISC, onde esse comprimento das operações passou a ser variável, né, quando a gente começou a ter operações que trabalham com multimídia, com strings, enfim, né? Então esse conjunto de bits aqui mudou um pouco para utilizar alguma unidade funcional, ou seja, você vai usar uma instrução que usa criptografia, né? Que tem uma ULA para criptografia, ou que tem uma ULA lá específica para tratar alguma coisa de vídeo, né? Então, para fazer, por exemplo, né, uma análise de dados aí, ou enfim, as unidades funcionais, né, vêm crescendo ao longo das tecnologias do CISC aí, e o tamanho dessas instruções passou a ser variável, né? E aí existem inúmeros pesquisadores que batiam nessa tecla, né, entre ter tamanho fixo e não ter tamanho fixo, e aí tinha aqueles defensores de que uma instrução complexa, na verdade, ela é um conjunto de operações simples, né? Ou seja, ela é um número grande de operações simples, né? Então, e que isso não deveria ser otimizado, e sim o fluxo de execução de instruções simples, né? Então, nesse escopo, foi necessário a gente pensar que evoluiu muito, né, do que era, né, para a atualidade, e também, além disso, a gente passou a não ter tantas palavras, né, ou seja, de memória grandes, né? Então, a gente não precisa mais de tantos operandos ou endereços para resolver os nossos problemas. Então, esses problemas começaram a ser solucionados por uma máquina denominada IAS, né, a partir de 1946, tá? Então, pessoal, eu vou só tentar aqui, tentar desenhar antes de falar as dúvidas, falar um pouquinho, né, desse esquema de instruções aqui, né? Então, como a gente viu ali, né, pessoal, a gente vai ver, né, nessa disciplina várias máquinas hipotéticas, né? Então, elas são máquinas bem mais simples que as da atualidade, né? Então, a gente tem alguns tipos, tá, de instrução. As mais comuns, tá, instruções, ela vai ter aqui um tamanho fixo, né? A gente viu lá em bits, tá? Parte desses bits é o que a gente falou ali, que é o opcode, né? Que é o código da instrução. E aqui, geralmente, né, vem ou um endereço, eu falei isso aula passada, na próxima aula, provavelmente. Na próxima aula, acho que é revisão para prova, né? Vai acabar falando isso mais para frente, depois da nossa prova, provavelmente. Ou é endereço, ou pode ser aqui, né, endereço, digamos, de memória, ou endereço de registrador, né? E também, geralmente, acontece o seguinte, a gente pode ter mais de um, né, desses endereços, né? Vou botar aqui N endereços, né, de memória ou registradores. E também a gente pode pensar que, né, esse conjunto de dados aqui, ele pode ser, né, de mais de um, né? Ou seja, eu tenho uma fonte, né, que nem eu falei, uma fonte 2, né? E em vez de eu armazenar isso aqui num endereço, né, de memória principal, né, eu posso armazenar, em vez de armazenar e ter que dizer qual é esse endereço, eu posso usar um registrador intermediário, né, que geralmente o pessoal chama de acumulador ou ACC. Então, as máquinas mais simples, né, geralmente elas nem têm muitas fontes, tá? Então, quando, por exemplo, tu vai fazer uma adição, né, a gente chama isso aí de arte lá, e aí eu quero somar, né, no meu acumulador, né,
é a posição de memória lá, a memória está aqui, né? Digamos que a memória de dados, que eu tenho uma memória de programa, e a minha memória de dados aqui, na arquitetura, começa a partir de um endereço lá, vamos chutar, né, que seja o endereço 512, né? A partir daí eu começo. Então, digamos que eu quero somar o ACC com a posição 600, né? Então, o que que ele vai fazer? O que que essa instrução vai fazer? Ele vai pegar o ACC, vai somar com o ACC mais a posição de memória 600, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que pensar. Então, né, eu posso iniciar desde um opcode, né, mais um endereço aqui, ou seja, e ele vai sempre fazer tudo no ACC, vai salvar tudo no ACC, né, vai usar o ACC como acumulador intermediário e só vai precisar de um endereço, assim, um endereço, tá? E todas as nossas, digamos, operações vão se basear nesse formato aqui, né, onde eu tenho que ter X bits para o opcode e Y bits, né, para representar o endereço de memória, tá? Então, a gente pode pensar, né, dessa forma, como sendo a forma mais simples, né? Mas aí eu tenho que sempre ter um acumulador, né? Ter um que a gente chama de registrador de propósito geral, né? Ou lá no inglês eles já chamam de General Purpose Register, né? E nesse caso aqui é o acumulador, tá? Então, nas arquiteturas mais comuns aí, né, a gente tem do RA até, sei lá, ou R0, às vezes R0 até o R16, ou R12, sei lá, depende da arquitetura, tá? Tem vários. Na Intel, eles geralmente usam o AX, o BX, CX, e assim por diante, né? Vai ter uma infinidade de registradores. Então, a ideia principal é que, nesse caso aqui, a gente pode também fazer o contrário, né? Só quando a gente sai da forma mais básica, que é ter só um endereço aqui, né? Ou seja, é operador em um único endereço, a gente pode passar, né, para uma segunda ideia, né? Onde a gente vai ter dois endereços. Então, a gente pode pensar assim, ó. Eu tenho, né? Continuo tendo, opa, perdão, continuo tendo lá, vou só aumentar aqui a minha caixa, né, o code aqui, e aqui eu vou ter, né, o endereço um e o endereço 2, né? E a gente pode pensar assim, se eu colocar RA aqui, RB, que nem eu fiz lá no outro exemplo, eu posso pensar que sempre o endereço um, né, além de ele ser um operando, né, operando um e aqui o operando 2, né, ele também vai ser, né, o destino. Né? Então, a gente sempre faz a operação, por exemplo, seja qual for, mais, menos, vezes aqui, ou divididos, né? Ele vai salvar igual nesse primeiro cara aqui. Então, a operação vai ser sempre RA, recebe ele mesmo, né? E vou colocar aqui a operação, né? RB, né? Então, esse aqui é uma segunda opção, né? Então, eu não uso mais o acumulador aqui. Apesar que eu poderia também, né? Ou seja, o nosso acumulador é sempre o cara que recebe, em vez de ser, né, o próprio AP1 aqui, ser o próprio acumulador, né? Que sempre recebe o RA, operação RB, tá? Então, o que que acaba acontecendo, né? Depois surgiu, né, uma opção, né, de ter, bom, vamos ter três, então, né? Vou ter lá o meu opcode aqui, né? E aí vou ter destino e OP1 e OP2, né? Então, o que que significa isso? Bom, eu tenho que ter um endereço de destino, ou seja, né, eu vou dizer lá que o meu destino D, ou seja, o meu acumulador, né, ele vai receber sempre, né, o meu OP1 realizado uma operação em cima de OP2, né? Então, esse destino, né, poderia ser um acumulador fixo, né, ou seja, dentro da máquina conhecido, ou poderia ser que o meu destino, o registrador R0, R1, RA, RB, seja quais forem os nomes, né, desses registradores. E a gente poderia pensar assim, né, toda vez que a gente escreve, né, um AD, por exemplo, nesse segundo caso seria o ADD, né, FA, RB.
né? E nem digo quem é o destino, né? Porque a gente já sabe que o destino é o próprio RA, né? Ou o destino é o acumulador, tá? Nesse caso aqui, a gente já teria que escrever, né? O caso contrário, AD, né? Então, eu vou salvar no meu registrador D o resultado de RA mais RB, né? Então, repare, né, que na hora da gente programar, né, fica mais simples, né? Então, pessoal, a gente vê, né, que parte em programa, mais endereços aqui, né, é melhor. Porque aí tu não tem que ficar pensando, às vezes, né? Ah, o que que eu tenho que somar com quem, né? Para onde que vai? Como é que eu faço, né? Então, tu já pode pensar de uma forma assim, né? Como é que a gente faz um programa lá? A gente diz, né? Uma variável A recebe 10, uma variável B recebe 20, né? A gente faz uma coisa assim. Depois a gente faz A recebe, né? A mais B. Ponto. A recebe A mais B. Vamos lá, tá. Então, ponto foi. Então, o que que eu tenho que fazer, né? Quando eu penso de uma forma, né? Pensando que eu tenho que carregar, digamos que esse 10, né? Tem que estar em alguma posição de memória, esse 20 também, né? Então, eu tenho que carregar, né? Vou fazer um load, né? RA, fazendo de RA um valor na memória na posição X. Vou botar, não vou botar X, vou botar a posição A, né? Digamos que o A está armazenado lá. Então, o que que eu faço? O que que isso aqui está fazendo? Isso aqui está fazendo, né, meu registrador RA, receber a memória na posição onde está armazenado o valor de A, lá, tá? Depois eu tenho que fazer um load, né, em RB, mesma coisa, memória numa posição B, né? Ou seja, tem que carregar, né, para dentro de RB, né, o valor da memória na posição B, tá? Então é isso aqui que eu fiz, né? Eu carreguei 10 para dentro, né, nesse load que eu fiz isso, nesse load eu fiz isso, né? Então carreguei, né, e minha variável A está sendo representada pelo registrador A, e a minha variável B está sendo representada pelo registrador B, né? Então o meu programa ficou lá, load, RA, M, A, né? Depois a outra operação é load, né, RB, memória na posição B, né? E depois, né, eu tenho que fazer A recebe A mais B, né? Então, né, se eu não tenho um acumulador, né, e as minhas operações fossem de três endereços, né, até três, no caso, eu poderia pensar que eu ia fazer assim, ADB, né, RA recebe RA mais RB. E deu, fim de papo. Só que se eu não tenho isso aqui, né, pessoal? Repare, o que que vai acabar acontecendo? Se eu não tenho opção de ter três endereços aqui, que seria o caso, o que que acaba acontecendo? Eu tenho que primeiro jogar pro, né? E depois de ACC, eu tenho que fazer o RA receber o ACC, né? Então, isso é ruim, né? Porque aí eu tenho que fazer uma coisa desse gênero aqui, ó, né? Eu tenho que fazer um add RA-RB, né? E essa operação aqui, ela fez justamente o meu ACC, receber ACC mais, perdão, ACC receber, eu vou escrever aqui embaixo, ela representa isso aqui, ó, opa, ACC, receber o RA mais o RB. Tá? Mas reparem que o resultado está no ACC e não no RA, que era o esperado, né? Porque o RA é o que está representando a variável A. Então aqui eu ainda teria que fazer uma coisa do tipo, né? Existem algumas arquiteturas que possuem uma instrução chamada move, né? Que é para mover, né, o RA, o destino é o RA e mover o ACC, né, para dentro do RA. Tem algumas arquiteturas que não têm esse tipo de instrução aqui, que tu tem que fazer assim, ó DD, para dentro de RA, o que está em ACC, né? Algo do gênero. Então,
Em alguns casos, né, ou tu vai ter que fazer ainda o pior, né, não é, esse caso aqui nem é o caso mais adequado, né, o ideal é que tu possa ter que fazer assim, bom, tenho o ACC, né, em algum lugar, então eu vou fazer assim, store, né, para dentro da posição de memória, sei lá, o resultado, o valor de ACC. Então ele vai pegar o valor de ACC, vai jogar para uma posição na memória, e depois tu vai ter que fazer um load, né? RAM no resultado. Tá? Ou seja, para tu carregar de volta o valor que tu salvou na memória, né? Salvasse aqui na memória na posição R, jogar para dentro de RAM. Né? Então, se a tua máquina não tiver esse move aqui, né? Que é uma operação que talvez facilite muito, tu ainda acaba tendo que fazer duas operações de memória, uma para armazenar e uma para carregar de volta, né? Então, repare que o nosso simples programa lá, que tinha três linhas aqui, né? Ele pode se tornar uma coisa bem mais complexa aqui, né? No caso de mnemônicos, né? Principalmente se esses mnemônicos tiverem poucos endereços aqui, né? Porque reparem que isso aqui não seria necessário, né? Se eu pudesse fazer direto um add, né? RB. Então, ter mais endereços aqui diminui, né, uma programação, às vezes, desnecessária, tá? Então, isso aqui é uma forma, né, de evitar, né, ter mais endereços aqui, de evitar o uso da memória aqui com loads, stores, né, para armazenar. E quando a gente for usar os nossos simuladores, a gente vai ver que, inicialmente, a gente vai ter que fazer um monte de coisas intermediárias desse gênero aqui, que eu acabei de apagar, para resolver problemas, porque a máquina só tem um acumulador e mais nada, né? Então a gente vai rachar a cabeça aí para resolver, tá? Como é que eu faço A mais B, né? Então, usando só um registrador, né? Usando só o acumulador, não tem dois registradores. Depois a gente vai ver que tem uma outra máquina que é o simulador que já possui dois registradores. Já começa a coisa a ficar mais fácil, né? Então, um simples programa aqui de três linhas, né, de somar A mais B, né, jogando para dentro do variável A, eu tenho que fazer, né, 5, 10 linhas, às vezes, em programação desse tipo aqui, que a gente costuma chamar de programação assim. Assim. Tá? Então, isso aí é um problema, tá, pessoal? Mas, assim, a ideia é desenvolver um pouco da lógica de vocês, né? De mover dados de um lado para o outro, né? E que vocês criem esse espírito, né? De resolver problemas usando, né, essas técnicas, né? De copiar para cá, copiar para lá, aqui eu tenho que fazer atualizar o valor que está salvo na memória, então eu vou ter que carregar o valor, somar mais um, gravar de novo, né? Fazer uma série de gambiarras, digamos assim, para resolver o problema, tá? Mas, como eu falei, né, nem todas as máquinas, né, têm essa opção aqui de ter, né, os três endereços, né, que é o caso mais adequado, tá? É o caso que facilita, tá, pessoal? Então, a gente vai começar com simuladores que acho que com um endereço, depois com dois endereços, tá? Algo do gênero. Tá? Não sei se a gente chega a ter um simulador com três endereços, né, para terminar essa disciplina, porque a gente tem pouco tempo, né? Não dá para ver tudo que a gente esperava em um semestre, né? Alguma coisa também tem que ficar para a arquitetura Zoom, tá? Para a disciplina de arquitetura e organização de computadores Zoom, que é a próxima da sequência dessa. Então aqui vocês vão aprender só o feijão com arroz, tá, pessoal? Só o básico, assim, dos simuladores, e aprender o básico de programação em Assembly e logo em Bar. Mas isso aqui, por enquanto, não cai na prova, tá? Então, por isso que eu disse que a primeira prova, né, ela até a parte de operações com ponto flutuante, né, história do computador, características básicas, né, hierarquia de memória, etc. Aquela parte mais inicial também, né, com binários e soma, subtração, multiplicação e divisão de binários, seja eles inteiros ou aqueles casos onde a gente tem sinal e magnitude, inteiros positivos, sinal e magnitude, complemento de B e complemento de B mais um, né? Ou complemento de 2, né? Também é chamar. E feito isso, né, pessoal? B menos um, no caso. Então, o que a gente vai falar? A gente vai resolver todos esses nossos problemas, digamos, de lógica binária na primeira prova,
né, e um pouquinho de teoria a respeito dos computadores, tá? Elementos básicos, né, registradores básicos, arquiteturas básicas, tipo de von Neumann, a arquitetura que a gente viu também de Harvard ali, basicamente. E isso tudo vai se resolver nessa primeira prova, que é a prova mais tranquila e fácil de ser resolvida, tá? Depois, né, a nossa prova 2 se baseia principalmente em resolver coisas nos simuladores, né? Ou seja, fazer essas programações aqui usando os simuladores, né? E para resolver essas coisas é um pouquinho mais complicado. Mesmo porque tem que aprender a usar o simulador também, né? Porque não vai ter um montador para fazer isso aqui automaticamente, né? A gente mesmo que vai ter que montar os programas lá na memória da máquina, né? Entender como é, quantos bits são para cada coisa, entender os códigos e etc, tá? Então, isso é um pouco chato, tá? Nossas aulas de simulador é um pouco mais complicado, tá? Até para mim dar aula, né? Porque na prática eu tenho que relembrar como é que usa esses simuladores, né? Eu estou já há um semestre, pelo menos, sem usar, né? E aí a gente toda hora tem que refazer uma revisãozinha, né? Antes de começar a dar aula dos simuladores. Tá? Eu vou tentar gravar, né, as aulas iniciais a respeito de simuladores também, para ser introdutórias, para vocês entenderem como é que usa ele, para depois começar realmente a programar nos simuladores, né, e deixar gravado para vocês entendam como é que resolvi o problema, etc. Bom, pessoal, a gente já está meio que perto do extrapolando a aula. Queria saber se alguém tem alguma dúvida de fato. Como tarefa, a ideia principal é deixar uma atividade semipresencial para vocês lerem o capítulo 3, né, do livro de referência, ou seja, do livro do Raul Weber, né? Então, aí vai falar um pouquinho sobre os fundamentos né, da arquitetura. E era isso, pessoal.